O livro de Atos, do capítulo de número 6 e no versículo de número 1, vai dizer que houve uma murmuração, uma queixa das mulheres gregas, das viúvas gregas, dizendo que elas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, dizendo que elas não estavam recebendo assistência. Aí eu te pergunto, como que os apóstolos resolveram este problema? Eu sou Osiel Messias e este é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, circular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Versículo 2 deste capítulo de número 6, nós encontramos a resposta do problema que os apóstolos estavam enfrentando. A igreja começou a crescer, e quando a igreja começou a crescer, surgiu este problema, porque todo crescimento gera um problema. E as viúvas começaram a se queixar no versículo 1, dizendo que elas estavam sendo desprezadas, não estavam mais sendo ajudadas neste ministério. Então o que os apóstolos fizeram? No versículo 2 vai dizer que os apóstolos, então, eles convocam quem? Convocam os discípulos. E dentre os discípulos que eles convocaram, eles escolheram 7 para que pudessem servir à mesa. Escolheram 7 para que pudessem trabalhar neste tão importante negócio. Então a resposta, a solução para o problema que se levantou na igreja foi resolvido com os discípulos. Observe isso, este ponto muito interessante desta aula para que você entenda o que eu quero dizer. Todo problema, ele pode ser resolvido, mas às vezes por falta de discípulos não conseguimos ou não se consegue alcançar o objetivo. Dentro desse texto, o problema foi resolvido quando eles escolheram dentre os discípulos 7 homens para que pudessem trabalhar nesse serviço, para que pudessem servir à mesa, para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então, na maioria das vezes, a igreja começa a crescer, e isso começa a crescer o número dos membros, começa a crescer o número de células, e às vezes, a falta de um novo líder de célula é a falta de discípulo. A falta de um líder em treinamento é a falta de discípulo. Porque quando se tem discípulo, quando se tem um aluno, quando se tem alguém aprendendo, quando surge a necessidade, já temos discípulos aptos, discípulos prontos para assumir esse tão importante negócio. Porque veja no texto, cuidar das viúvas, dar essa assistência às viúvas, esse amparo às viúvas, os apóstolos disseram que era um negócio muito importante. Não dava para abrir mão disso. Então quando eles chamam quem? Os discípulos, eles chamam os alunos, eles chamam aqueles que estão frequentando a escola, chamam aqueles que estão aprendendo. Por que chamaram eles? Porque eles estavam aptos para assumir esta tarefa, estavam aptos para assumir esta função. Então os apóstolos chamaram os discípulos e dentre eles escolheram 7 e entregaram na mão deles esta responsabilidade de cuidar deste ministério, de cuidar dessa assistência. Então eu quero que você entenda nessa aula que a falta de discípulo prejudica o bom andamento da obra de Deus. Porque ter discípulo é ter pessoas aptas, é ter pessoas prontas para assumir caso precise de alguém que assuma esta função, assuma esta responsabilidade, assuma essa tarefa. Então o problema aqui foi que a igreja cresceu e as viúvas sentiram-se desprezadas, mas foi logo resolvido quando trouxeram os discípulos para socorrer. Então, discípulo, você precisa estar verdadeiramente pronto, apto, para que quando os líderes te convocarem, você esteja apto para assumir uma célula, esteja apto para fazer esta tarefa que o líder está te designando. Por isso que os discípulos precisam sempre estar aprendendo. A falta de discípulo prejudica o crescimento da obra, porque não tem quem assumir,
não tem quem colocar. Então a igreja cresce. Então na maioria das vezes o crescimento da célula, ela precisa ser multiplicada. Então às vezes a célula está muito cheia e não tem como multiplicar a célula porque falta líder em treinamento? Não, está faltando discípulo. Porque se tivesse discípulo, teria líder em treinamento. Às vezes precisa de alguém para assumir uma célula. Está faltando líder? Não, está faltando discípulo. Está faltando alguém disposto a aprender. Está faltando alguém disposto a entender como funciona a visão, a entender o propósito, a importância e aprender. Para que quando surgir a necessidade, assuma essa tarefa, assuma esta responsabilidade. Então o crescimento da igreja, ela precisa de discípulos. Veja que no versículo 1 vai dizer assim: e crescendo a multidão ou os números dos discípulos. Uma igreja que cresce, ela não cresce com membros. Uma igreja que cresce, ela cresce no número de discípulos. Tem que multiplicar discípulos, porque havendo discípulos, haverá líder de célula, havendo discípulo, haverá líderes em treinamento, havendo discípulo, haverá pessoas prontas e aptas para assumir importantes negócios dentro do ministério. Se isso faz sentido para você, se você entendeu essa verdade, deixa aí o seu like, deixa também aí o seu comentário. E que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.